vamos logo chamar os médicos aqui e fazer disso aqui uma clínica, já que tem doutor por aqui. Meus queridos, essa igreja está aqui para ser uma luz, para ser uma referência. Como é que a gente tem um tempo desse só no dia de sábado, domingo à noite, quarta-feira? Eu fiquei feliz o dia que eu estava dentro do carro com o William e alguém ligou dizendo aqui: olha, o consulado itinerante está uma bagunça aqui. O William falou assim: ó, traz eles para atender a nossa igreja. Eu falei assim: uma boa coisa. Uma boa coisa avisar o consulado brasileiro, para eles vierem aqui, a gente tem as salas à disposição deles, e copiadoras e tudo, para atender a comunidade. Nós precisamos trazer o povo aqui para dentro, não só o povo do Evangelho. Jesus satisfazia a necessidade das pessoas e depois vinha o Evangelho. E nós precisamos abrir o nosso templo para a comunidade como um ponto de referência. Se nós realmente queremos cantar esse cântico extraordinário, nós precisamos lutar para alcançar a vitória. Nós precisamos alcançar a vitória contra o nosso próprio eu. Precisamos buscar essa santificação que Deus nos oferece. Meus queridos, é interessante que quando a gente olha o capítulo 15 de Apocalipse, vamos voltar a Apocalipse. Capítulo 15 de Apocalipse, se vocês observarem o versículo 2 a 4, vocês percebem que aqui, nesse cântico que canta esse cântico, o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, esses dois cânticos, eles se fundem em um cântico só. E esse cântico traz algumas coisas poderosas que mostram características daqueles que vão cantar esse cântico. Esse cântico é um conforto para uma geração abalada pelo engano, pelo pecado, pelo sofrimento, pela derrota. E eu queria terminar o sermão dessa noite analisando as palavras desse cântico. Olhem que diz: admiráveis são as obras do Deus Todo-Poderoso pelos homens. Amém? Meus queridos, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. O cântico exalta as obras de Deus na vida dos seus filhos. Quão admiráveis e maravilhosas são as obras de Deus na vida do ser humano. E eu pergunto para você essa noite: tem você experimentado na sua vida essas obras extraordinárias de Deus que o canto do Cordeiro fala? Como é que você vai poder cantar o canto do Cordeiro se você não está sentindo presentemente na sua vida essas obras maravilhosas de Deus na tua vida? Isso deve nos levar a uma reflexão. Nós precisamos preparar o nosso espírito, o tempo do Espírito de Deus em nosso coração, para que Deus habite nele e produza essas obras maravilhosas e extraordinárias que o cântico está falando. Olha outra coisa que o cântico fala: justos e verdadeiros são os teus, o quê? São os teus caminhos. Meus queridos, os caminhos de Deus são justos. Queridos jovens, têm vocês andado nos caminhos justos de Deus? Temos nós caminhado na justiça de Cristo? Ou temos nós caminhado na nossa justiça? Em qual caminho nós temos caminhado? Aqueles que vão cantar o cântico do Cordeiro têm que caminhar na justiça de Deus. Uma justiça que repara essa justiça desgraçada e miserável que é a nossa, que o profeta chama de capa de imundície. Aqueles que vão cantar o cântico do Cordeiro naquele dia são aqueles que abdicaram da sua própria justiça e aceitaram a justiça de Deus e caminharam na justiça de Deus. E isso é justificação pela fé. É Deus colocar a glória do homem no pó da terra e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por ele. Essa é a justiça de Deus dominando a nossa vida, nos dando o triunfo, nos dando a vitória. O cântico continua dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos séculos, Rei dos séculos. Será realmente que Deus é o Rei da tua vida? Será que Ele tem ocupado o primeiro lugar? Próximo diz assim: o Deus Todo-Poderoso deve ser temido pelos homens. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem é que não te temerá? Aqueles que vão realmente cantar o cântico do Cordeiro são pessoas que temem a Deus,
que identificam o pecado na sua vida, são pessoas que gastam tempo com Deus, que têm comunhão com Deus a cada dia. Qual tem sido a tua experiência com Deus diariamente? O cântico continua dizendo assim: o Deus, e não glorificarei o teu nome. Glorificar a Deus. Temos glorificado a Deus pela nossa vida. Temos vivido a vida para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é reproduzir, meus jovens, o caráter de Jesus. Temos nós reproduzido o caráter de Jesus em nossa vida, os assuntos que Satanás tem se deleitado. Quantas e quantas vezes entramos aqui e depois saímos dizendo assim: eu fui para a igreja hoje, saí vazio. Como é que um ser humano pode entrar nos atos da casa do Senhor e se achegar na presença do Altíssimo e dizer que saiu vazio? Não precisa ter pregação aqui. Porque se você tiver o senso da glória do Altíssimo nesse santuário, cada vez que você entrasse por aquelas portas e se ajoelhasse na presença do Senhor, isso já seria suficiente para a glória dele iluminar o teu coração. Se você tiver o senso da presença dele. Mas você vem para cá esperando uma linda pregação. Você vem aqui esperando um grande pregador, um show de música, sei lá mais o que você vem esperando, para encher a tua alma vazia e pecaminosa, em lugar de tu te ajoelhar aí, e só aí no teu lugar, tu teres um poderoso encontro com o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, que quer que tu saia da casa dele cheio do teu Espírito, cheio da glória dele. Meus queridos, o cântico continua dizendo que unicamente a Deus nós devemos adorar e prestar culto. Às vezes nós temos amado mais o dinheiro do que a Deus. Às vezes temos amado mais os amigos que a Deus. Às vezes temos amado mais a namorada do que a Deus. Às vezes temos amado mais a família que a Deus. Às vezes temos amado mais o trabalho do que a Deus. Há tantas coisas que nós saímos por aí fora amando mais que a Deus. Essa é a razão porque muitos nem a casa do Senhor conseguem chegar. Se às vezes em nossa pobreza espiritual falhamos de vir à casa do Senhor por algum fator banal qualquer, quanto mais estaremos aptos e prontos a ir para o céu quando a hora chegar. Estaremos aptos a dar vida ou morrer por essa causa do sábado. Não. Se você não é comprometido com a tua igreja, com as coisas de Deus em primeiro lugar na tua vida, não pense que você vai ser comprometido com o sábado, quando tua vida correr perigo por causa dessa verdade. Não pense. Não tente enganar você mesmo. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é fiel no muito, com certeza vai ser fiel no pouco. Sabe, meus queridos, o canto termina dizendo que somente Deus pode julgar. Quantas vezes nós temos sido juiz das pessoas? O grande pecado dos cristãos do século XXI é o julgamento. É julgarmos as pessoas. É olharmos para as pessoas e fazer julgamento delas. Eu me lembro de um colega pastor que ele assumiu o pastorado de uma igreja e ele estava procurando um irmão que tem o nome do livro da igreja, mas ele nunca achava. E um dia ele conseguiu falar com o irmão no telefone e o irmão fugia dele. Acho que o pastor Marcos sabe o que eu estou falando, né? Aquele irmão que a gente vai atrás dele, ele é liso, ele não quer falar com o pastor. Ele vai se esconder, ele vai fugindo, e o telefone dele chama e ele não responde. E se pode, muda de celular, e a gente vai indo atrás. Até o dia que a gente quer falar, ele fala: não, pastor, eu lhe chamo amanhã, e amanhã ele nos chama, e vai, a gente nunca acha. E esse pastor já fazia 5 meses que ele estava atrás desse irmão e falava com ele. Um dia ele ia passando dentro do ônibus e o ônibus parou no sinal e tinha um bar assim na esquina, e ele olhou para o bar, as mesinhas estavam na calçada, ele viu o irmão e um outro, e tinha 2 cervejas em cima da mesa, eles estavam tomando cerveja, e o irmão estava lá, e o pastor disse: vai ser agora. Parou, puxou o sinal, parou na próxima parada, desceu, voltou e chegou lá, falou: irmão, como é que está você? O irmão ficou branco quando viu o pastor. O pastor olhou para ele e disse: meu companheiro, você me dá licença, eu tenho uma palestra aqui com meu amigo e tal. E o senhor falou: não, claro, com certeza, pastor. Se levantou e saiu, e o pastor sentou no lugar dele, levantava o copo da cerveja de um lado e do outro, as 2 garrafas de cerveja, e começou a conversar com o irmão.
Mas o que o pastor não sabia é que o primeiro ancião da igreja passou no básico e vinha atrás.